Olá, querido aluno, nessa aula vamos falar sobre o PIB. Você ouve muito falar aí no PIB, o PIB, a provisão do PIB é crescimento, a previsão do PIB é um PIB de baixa, mas o que é o PIB? Vamos entrar em detalhes aqui nessa aula, tá bom? Então, o PIB. O termo PIB foi criado em 1930 por um economista russo naturalizado americano, né, o Simon Kuznets. E o PIB significa o produto interno bruto. Ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade em um determinado período, podendo ser um ano ou trimestre, tá? Então, não é só de um país. Um PIB ele pode ser medido também por região, né? Um estado ou uma determinada região aí. O PIB faz parte de uma série de indicadores que auxiliam no estudo da macroeconomia. O objetivo principal desse indicador é mensurar o ritmo da atividade econômica em determinada região. Sendo assim, o PIB representa a dinâmica econômica de um determinado lugar, apontando um possível crescimento da economia. Além disso, todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas e é considerado apenas bens e serviços finais. Então, nos outros indicadores, né, IPCA, Selic, a gente falou sobre indicadores de economia aqui do Brasil. O PIB ele é um indicador a nível mundial, todos os países usam. Como funciona o PIB? A mensuração do PIB, apesar de parecer simples, costuma causar certa confusão. É comum confundir produção com estoque de riqueza quando se fala sobre o PIB. Então vamos entrar em mais detalhes do que é a diferença de produzir e o estoque que você já tem de riqueza dentro do cálculo do PIB. Dessa forma é essencial a compreensão do conceito de PIB. Basicamente ele mede a produção de um país ou região em determinado período e não o seu estoque de riqueza. Por isso, por mais certo que o país possua um vasto estoque de riqueza, caso ele não produza nada em um determinado período de tempo, ele terá um PIB nulo. Então o PIB não é um espelho passado, não é aquilo que você já tem. Ele é aquilo que você produz durante o período, não é o que o país produz durante o período. Para o cálculo do PIB, diversos dados são usados, como pesquisas do IBGE e outras fontes externas, sendo as principais o balanço de pagamentos do Banco Central, né, o BC, índices de preços ao produto amplo, o IPA, aprendemos sobre o IPA na aula sobre o IPCA, que é um outro indicador inflacionário econômico do Brasil, e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o principal índice da inflação do Brasil. Dessa forma, ao analisar o resultado do PIB, é possível avaliar como a produtividade do país variou, né, e comparar com as economias de outros países, e ainda chegar ao PIB per capita, que é a divisão do total pelo número de habitantes do país, que é bastante utilizado aqui, inclusive. E para que serve o PIB? A análise do PIB pode ser ainda mais ampla do que acompanhar a atividade econômica de um país ou compará-lo entre outros países, possibilitando realizar comparações não só de um período para outro, mas também entre países e regiões. Então, quais são as principais utilidades do PIB? Comparar desempenho do PIB ao longo dos anos, para um país continuar grande, continuar crescendo, ele tem que gerar riqueza durante esses períodos e por isso que é comparado ano a ano. Acompanhar a atividade econômica de um país, analisar a participação setorial no PIB, então tem alguns setores essenciais dentro do PIB, e aí você pode ver qual setor está dando mais peso, qual setor precisa de uma injeção de economia, uma injeção de dinheiro, por exemplo, de incentivos fiscais, para poder gerar e oferir mais participação, mais retorno dentro do PIB, e realizar análises comparativas entre os diversos países ou regiões. O valor absoluto e a taxa de... Inclusive essa de comparar países ou regiões, no caso do Brasil, o repasse da União, aos estados e municípios é com base no PIB daqueles estados e municípios. Então, o estado que entrega um PIB maior para o Brasil, que compõe ali, ele acaba tendo um retorno maior por parte desse repasse da União, porque ele gera mais riqueza. O valor absoluto e a taxa de elevação do PIB servem como referenciais importantes do desempenho econômico do país, mas não podem ser vistos como medida de nível de desenvolvimento. O desenvolvimento se associa à forma como os frutos do crescimento são distribuídos na sociedade e aos impactos positivos que manifestam no ambiente. E qual é a influência do PIB nos investimentos? Embora tenha um papel importante na economia, ele não pode ser avaliado isoladamente. Quando o assunto é investimento, além de olhar a variação, é preciso olhar a evolução de outras variáveis. Isso porque as variações do PIB têm consequências na inflação, que é o IPCA, e na taxa de juros da economia, a famosa Selic. Caso as condições estejam favoráveis e o PIB suba, há expectativa de aumento no preço, a inflação. Nesse caso, o Banco Central pode optar por aumentar a taxa de juros para conter as pressões inflacionárias.
Já se o PIB mostra contração, o consumo sofre efeito similar e começa a cair. Nesse caso, o Banco Central tende a diminuir os juros, que é o que estamos vivendo no momento, né? Para que o crédito fique barato, estimulando assim o consumo. Em momentos de economia em alta e taxas de juros estáveis, os setores geralmente estão se desenvolvendo. Com isso, é um cenário bom para que as empresas invistam em expansão, geração de empregos e aumentem a fatia de mercado, sendo um bom momento para investimentos na renda variável que agrada os investidores brasileiros e estrangeiros que passam a investir mais aqui. E como que ele é calculado? Ele é calculado de acordo com a produção total de bens e serviços, né, do local pelo IBGE. No caso do Brasil, ele é o resultado da soma de toda a produção nacional. O cálculo do PIB considera os bens e serviços finais, o que significa que não se leva em consideração o ferro utilizado na produção de um carro, por exemplo, mas sim o carro em si. Aí um exemplo aqui, né? Se um produto custou 25 mil e ele foi repassado às lojas por 30 mil, o valor dele no PIB é de 5 mil. Então tem que saber direitinho como que é feito esse cálculo aí. Isso evita que alguns produtos sejam contabilizados duas vezes, né? Então essa é a fórmula padrão aí a fórmula no modelo keynesiano, né? Onde o Y é o resultado do PIB, o crescimento. O C é o consumo, o tanto de vezes que a moeda circulou no país. O I é o total investido no país. O X é o volume de exportações e o M é o total de importações, tá? Quais são os tipos de PIB? Tem o PIB nominal, é o PIB calculado a preços correntes, ou seja, ele mede a variação da produção dentro de um determinado local sem descontar a inflação. Tem o PIB real, que ele é calculado a preços constantes, ou seja, o efeito inflacionário é eliminado para que o PIB analisado seja impactado apenas pela variação na produção e não pela variação nos preços. E o PIB por paridade de poder de compra, né, que é o PCC. Ele é utilizado para corrigir distorções no cálculo do PIB, sobretudo para a realização de comparações internacionais, que visa corrigir as distorções causadas pelas diferentes taxas de câmbios, rendimentos e custos de vida da população de cada país. E aqui eu trouxe um gráfico, né, feito pelo G1 com a evolução do PIB em percentual desde 2012. Né? Então a gente vê que 2015 e 2016 um PIB muito negativo, extremamente negativo, e 2017, 2018, 2019 é um PIB bastante retraído, é um PIB muito baixo, né, na casa de um ponto percentual. Então o Brasil ele tem muito que crescer, muito que evoluir no seu PIB aí. E a gente espera que isso venha acontecer, né? Em 2020 o cenário é de PIB negativo, por motivos óbvios, né? Por conta da pandemia não tem muito o que fazer. E a partir de 2021 já projeta-se um PIB ali na casa de um ponto percentual, 1,3 também, repetindo 2018 e 2017. Que é muito ruim, né? A gente teria que estar num crescimento aí. A gente consegue acompanhar que o Brasil não consegue crescer, né? 2012 1,9, 2013 3, né? Já deu uma boa melhorada. 2014 baixou, 15 a 6 vermelho, negativo. E não consegue ter aquele gráfico, né? Aquele PIB crescente. Isso é muito ruim para a produção de riqueza de um país, né? Para a indústria, para os investimentos como um todo, tá? Então nessa aula foi isso. Aprendemos aí sobre o que é o PIB detalhadamente. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Um abraço.